Salve galera do portal, aqui Lucas Silva com mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula eu vou estar fazendo um review de uma série que eu havia feito há um tempo atrás, que eu estava assistindo esses dias, que eu ia postar aqui no site, mas aí eu resolvi fazer um review dela porque a qualidade, né, do vídeo não estava muito boa, então eu resolvi refazer a aula e refazer com outros métodos de programação. A gente vai estar usando PDO para fazer o sistema, que vai ser um sistema de cadastro de usuários com confirmação por e-mail e um painel administrativo para o perfil do usuário. Então a gente vai ver como fazer todo esse sistema aí usando PDO, tá? Quem visitou o site recentemente viu que a gente deu uma mudada aqui na cara do site, que, né, Natal chegando aí, né? Então a gente colocou o site em clima de Natal. Gostaria também de estar desejando Feliz Natal a todos vocês que visitam o site. E vamos que vamos, né? Nessa videoaula, na primeira videoaula, eu vou estar fazendo então só mesmo a estilização de uma página de cadastro, né? Porque eu quero passar um conteúdo sobre tables. Esses últimos tempos aí eu quero abordar um pouco mais tables, porque eu tenho feito algumas videoaulas onde eu ensino a fazer uma formatação em tables, algumas coisas assim que eu tenho que mostrar sobre tables, só que eu acabo falando assim por cima, vou fazendo, e eu tenho recebido alguns e-mails e comentários do pessoal pedindo para que eu ensine cada seletor e tal. Então nessa videoaula eu vou estar ensinando um pouco mais detalhado, tá, como fazer essa formatação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, no meu caso aqui, eu vou startar meu PHP e vou abrir aqui, vou entrar no IP de acesso. Deixa eu entrar aqui no IP de acesso e eu vou estar criando uma pasta lá no meu computador. Descolocar o arquivo de programas www. Deixa eu apagar isso aqui. Vou criar em videoaulas, tem aqui review galeria, que foi a última sequência de videoaula que eu fiz. Eu vou criar aqui dentro uma nova pasta chamada de cadastro usuários, tá? Foi uma videoaula bastante acessada há um tempo atrás, então resolvi fazer o review com uma qualidade um pouco melhor. Vou estar disponibilizando essa videoaula em HD. Então, cadastro de usuários. Vou acessar ela aqui. Logicamente que não vai ter nada nela, então vou criar aqui, abrir meu Dreamweaver CS5 e vou criar um novo arquivo PHP. Nesse arquivo eu vou estar nomeando como cadastro de usuários, tá? E vou salvar como cadastro, sei lá, vou salvar como index mesmo, .php, tá? Vou procurar aqui lá na pasta www videoaulas cadastro de usuários. Vou estar salvando aqui como index.php. Aqui nessa pasta, aqui nesse arquivo, vou estar criando aqui uma div com ID de formulário, tá? Fechar essa div e vou comentar como formulário. E eu vou estar fazendo a chamada aqui dentro do meu header do site, no caso no header da página, de um arquivo externo CSS. Então link href dentro de uma pasta CSS, um arquivo estilo.css, tá? A relação dele vai ser style sheet, né, que é um arquivo de estilo. Type é um texto CSS e só isso. Fechei aqui a tag, salvar. Pressione as teclas, o atalho Ctrl N para criar um novo arquivo. Deixe marcada a opção CSS e manda criar. Aqui vocês vão salvar com a opção Ctrl S do teclado, salvar esse arquivo dentro de uma pasta CSS. Abra a pasta e salve como estilo.css dentro da pasta, tá? Salva aqui, só acessar aqui agora a minha pasta e ele vai estar dizendo aqui, cadastro de usuários, né, que é o título do arquivo que eu acabei de criar. Então, primeiro, vou estar falando aqui, ó, é o seguinte: se eu tenho aqui dentro da minha página a chamada externa, o que eu fazer aqui já vai ser aplicado diretamente nas divs, né, que eu estou criando aqui. Então, se eu vou acessar uma div ID, eu vou fazer o seguinte: primeiro, antes de eu falar sobre essa questão de div ID e div class, eu vou fazer o seguinte: vou resetar aqui todos o conteúdo da minha página. Então, asterisco, abre fecha chaves, margem em 0, ponto e vírgula, padding, 2 pontos, em 0, ponto e vírgula, tá? Para resetar, para ficar tudo zerado na página. Depois, eu vou atacar a minha div do formulário. Ela é uma div ID. Então, para quem não sabe CSS,
Divs do tipo ID eu acesso aqui usando a tralha, ou seja, o joguinho da velha, o famoso joguinho da velha, seguido do ID dessa minha div, no meu caso formulário. Então ID formulário, abre e fecha chaves, e aqui dentro vai o comando para estilizar essa minha div, tá? Tudo que eu fizer aqui dentro vai surtir efeito na minha página. Para eu testar se meu CSS está funcionando, eu vou atacar o corpo da página, o body, com background numa cor. Vou colocar aqui, deixa eu pegar um cinza aqui, ó, tipo assim, ponto e vírgula, salvei e vou atualizar aqui a página. Então você pode ver aqui que atualizou e está funcionando, né? Então minha div formulário, eu vou querer ela com uma largura width em, por exemplo, 450 pixels, um padding, que é uma separação interna de 4 pixels, um background, que é o fundo branco, uma altura para visualizar de, por exemplo, 400 pixels, e vamos ver o que é que vai acontecer, ó. Então tá aí, essa daqui é a div que vai ter o formulário. Só que quando eu determino largura, padding, cor de fundo e altura, eu só estou definindo esses atributos para minha div. Eu quero ela no centro da página. O que é que eu vou fazer? Quando eu dou uma margem em um elemento, eu tenho aqui as opções cima, direita, baixa, esquerda. Se eu quero atacar cima, no caso cima e baixo, eu faço o que? O primeiro parâmetro ele ataca aqui, ó, por exemplo, 1 pixel, vamos dizer. Aí cima, direita, baixo, esquerda. Cima, eu estou dizendo 1 pixel. Se eu não determino os outros, ele vai pegar 1 pixel aqui, pula esse e pega 1 pixel aqui. Esses dois aqui são representados direita e esquerda. Então eu faço o que? Eu quero ele separado em 30 pixels de cima e abaixo. Então ele pula o direita e vai para o baixo. Então cima e embaixo 30 pixels. E direita e esquerda eu determino o que? Automático. Então ele vai pegar automático em relação ao meu monitor. Então ele vai ficar no centro da página, tá? Então vamos lá. Essa daí foi a formatação background e altura, largura e margem. Então vamos aqui uns elementos CSS3 que eu já tinha explicado. Border radius em, por exemplo, vou aplicar aqui uns 6 pixels. Vou atacar para o Mozilla, border radius 6 pixels, traço WebKit também, que é o Google Chrome, border radius 6 pixels, e traço KHTML, traço border, traço radius 6 pixels, que nesse caso corresponderia ao que? Ao Opera e alguns outros navegadores que não suportam essa chamada de border radius, que recentemente eles atualizaram, né? Então aqui aplicamos um arredondamento na div. Vamos também estar aplicando aqui um shadow nessa nossa div. Vai ser o seguinte, box shadow, que é o seguinte, vou colocar aqui 0,05 pixels numa cor 3x3, copiar essa chamada, vamos atacar para o Mozilla, mesma coisa, e para o WebKit, mesma coisa. Salvei, eu vou atualizar aqui a página e ele vai ter então essa bordinha aqui que eu apliquei como um contorno aqui para minha div, tá? Então agora vamos ao formulário. Dentro dessa div eu vou criar um form com action em branco, method, post, enctype, multipart form date, tá? É sempre a formatação que eu sempre utilizo para usar. Não tem muita importância usar o enctype, mas no meu caso aqui eu gosto de utilizar porque eu já tive alguns problemas que quando eu utilizei o enctype, não sei porquê, funcionou o script, então prefiro então sempre utilizar, tá? Vamos lá, então vou atacar aqui primeiro, criar um legend, que eu vou colocar assim, ó, cadastre-se aqui, tá? Aqui embaixo eu vou estar criando um label que corresponde à separação entre um bloco e outro do meu formulário, e uma span
com aqui o nome. Vou pedir o nome do usuário. Espera aí que a gente vai colocar os outros. Então input type text name. Vou colocar nome. Eu vou copiar esse label. Copiar. Vou colocar aqui embaixo. Então vou querer o nome do usuário. Vou querer o e-mail dele. E-mail. Espera aí. E-mail do usuário. E aqui eu mudo o name aqui para e-mail também. Vamos lá. Nome, e-mail, por exemplo, eu vou pedir um site dele também. Não vai ser opcional. No caso vai ser opcional, então eu vou colocar assim, opcional. Tá? Então site. Vamos pedir aqui também o que eu posso pedir do usuário aqui. Pedir uma senha, porque a gente vai fazer o login, então senha. No sistema que eu havia feito também tinha o sistema de login, então vou estar refazendo o review completo da videoaula. Então type, no caso como é a senha, type password name senha, tá? Vamos ver aqui o que a gente já tem. Então temos nome, e-mail, site, senha. Vou pedir aqui uma descrição do usuário. Então Ctrl C, vou colocar aqui embaixo e descrição, tá? Eu vou estar mostrando na hora do PHP então como validar os campos, como recuperar os dados do formulário. Então não vai ter dificuldade, vocês não vão ter dificuldade em acrescentar campos se vocês quiserem, porque eu vou mostrar aqui como fazer passo a passo, tá? Então descrição vai ser um text area com name, descrição, colors, que é a colunas 30 e rows, que seriam as linhas em 5. No caso aqui não fecha assim, né? Fecha aqui embaixo, barra text area. E aqui agora eu vou criar um campo oculto, que é um input type hidden, com name ação, value, cadastrar, que esse input vai simplesmente servir para eu identificar quando o formulário for acionado. Então aqui eu vou criar um outro input type submit, com value cadastrar, que ele simplesmente vai servir para aparecer para o usuário, que vai ser aquele botão lá, cadastrar, né? Então vamos ao CSS. Dentro da minha de formulário, eu então agora acabei de criar o meu formulário, o HTML do meu formulário. Para fazer a validação, no caso o estilo de um formulário, aí você pode fazer da seguinte forma, é a forma que eu costumo utilizar. Vai analisando aqui, ó, o que é que você tem primeiro? Eu tenho o que? A legenda, né? Que é cadastre-se aqui. Então você vai seguindo. Eu tenho a div. Dentro da div eu tenho o que? Tenho o formulário. Que no formulário eu tenho o legend. Então você ataca direto o que tem dentro do formulário. Nesse caso, legend. Então, formulário, legend. E aqui vamos atacar o legend que está dentro do formulário. Então, eu vou colocar aí uma fonte em 17 pixels. Pode ser Geórgia. Pode ser também numa cor aqui, vamos ver uma cor. Vou pegar um azul. Aqui você pode estar regulando a cor de acordo com o que você precisar nessa barrinha aqui do Color Picker, né? Selecionar esse azul, aplicar um font weight em bold. Então aqui eu defini a fonte que ela vai ter 17 pixels, fonte do tipo Geórgia, ou caso não tenha no computador do usuário Geórgia, ele vai para o Times New Roman. Se não tiver o Times New Roman, vai para o Times, se não, serif, tá? Alguma fonte serifada. A cor eu defini aquele azul que a gente escolheu no Color Picker, e o Font Weight Bold que eu estou dizendo que ele vai ser em negrito. Então atualizar, ele fica com esta formatação. Outra coisa interessante que você pode fazer na formatação do título é flotar o conteúdo da left. Nesse momento, quando eu flota, olha o que acontece. Ele puxa o que tem à frente dele para perto. Então ele está à esquerda, ele está flutuando à esquerda. O que tiver à frente dele vai ficar colado. Tendo feito isso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu defino que ele vai ter um width, que é a largura. Aí para não ficar dessa forma, eu defino essa largura. Então o que é que eu faço? Pode definir em 100%, que ele vai fazer o seguinte, ó. Ele novamente limpa aquele espaço. E eu posso dar uma margem em topo, né, de o que? 5 pixels, e uma margem bottom também em 5 pixels. Então, cima e embaixo 5 pixels. Ele faz dessa forma aí, tá? Essa aqui é uma forma de formatação, uma formatação individual de margens. Você pode estar colocando, isso aqui também funciona para o pad, né? Margem tem o top,
que seria o topo, left, que é a esquerda, right, a direita e bottom, que é embaixo, tá? Serve também para o padding. Se você não quiser, tá usando pelos parâmetros que seriam cima, direita, baixo, esquerda, né? Então, se utiliza dessa forma que dá na mesma, ok? Vamos então à formatação dos outros elementos. Após o legend, vem o que? O label, span e o input. Então a gente ataca nessa sequência, label. Vamos primeiro a label. Então meu formulário, eu vou querer ele eu vou atacar então dessa vez o label, que está dentro dele. E eu vou querer cada label com display em block. Então, cada um vai ficar em sua linha. Display block, cada um em bloco. Então, cada um em sua linha, cada um fica aqui abaixo do outro, tá? Posso também já estar definindo uma margem embaixo, que é uma separação embaixo de cada label. Por exemplo aí, 4 pixels, tá? E fica dessa forma. Outra coisa que eu já posso estar fazendo aqui é o seguinte. Eu defini um widget, no caso um eget, para o meu formulário, né? Posso vir aqui na div do formulário e tirar esse eget. Por quê? Porque o conteúdo HTML que está dentro dessa minha div vai definindo a altura da div. Então eu não preciso estar formatando a altura aqui. Após atacar label, dentro da label tem a span. Então vamos lá. Span vai ter aí uma fonte. Vamos atacar aqui uns 14 pixels. Na fonte tá Roma. Numa cor cinza escuro, bold e display também em bloco, tá? Para ficar na mesma sequência. Então ele vai ficar acima do input, ó, certo? Cada um em bloco, então acima do input, porque ele vem antes do input, né? No momento que eu coloco aquele depois do input, ó, ele fica abaixo do input, né? Como ele está em display em bloco, aonde ele estiver ele vai ficar na linha separada. Ele está em bloco, ele é único na linha. Então como eu coloco antes, ele fica em display block acima do meu formulário, certo? Posso também estar atacando uma margem aí, 3 pixels, só para separar mesmo, para a gente visualizar. Fica desta forma. Posso pegar aqui também na minha legend, ó, e eu aplico para não ficar diferente. Na esquerda, 3 pixels aí, para seguir o padrão aqui. E agora vamos para os inputs. Ah, vai ter fotos também, já esquecendo. Então, aqui, vou atacar o que aqui? Depois do label, dentro do label tem um input. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou querer esse input flotado ao left, display também em bloco, padding, que é uma separação interna, 4 pixels, background do input branco, borda do input 1 pixel, sólido na cor 999, que é um cinza claro. Então vai ficar desta forma. O widget, como ele ficou dessa forma aqui, ó, porque ele está flotado a left. Como eu já disse, ele puxa todo o conteúdo da frente para ficar colado com ele ali. Então eu aumento o tamanho, por exemplo aqui. A minha div ela tem 450 com padding de 4. Então eu coloco em 450 e já fica com a separação em 4 pixels ali do formulário. Então, por causa do padding ele separou demais. Então eu diminuo aqui, por exemplo, 46. Ele vem aqui para dentro, vamos diminuir um pouco mais, 42. Mais ainda, 40. Não, 38. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, 38 tá ideal aqui. Olha só, vou fazer outra coisa aqui, ó. Diminuo aqui para 35 e coloco uma margem left 3 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, então já separa e fica dessa forma aí. A fonte dentro do input, quando o usuário digitar, quero em 14 pixels, ou melhor, 13 pixels, tá Roma, cor 666, que é um cinza um pouquinho mais escuro do 999. Então, fica dessa forma aí o meu formulário, tá? Vou aqui agora pegar essa mesma formatação e vou aplicar para o text area que a gente configurou. Então, text area, só que nesse caso ele está fora da label, né? Ah, não, ele está dentro da label. Então, fica com a mesma formatação, ok? Também com a mesma formatação de letra também. E agora, vou só aplicar aqui o que? Copiar isso aqui.
abaixo do nome, vou colocar aqui pedindo a foto. Type vai ser file, name, imagem. E vou aplicar uma classe img para me identificar, porque senão ele vai pegar essa formatação aqui dos outros inputs, porque de qualquer forma ele também é um input, então ele vai ficar dessa forma. Eu vindo aqui, pegando aqui, ó, formulário input.img, tiro o padding, coloco o padding 0, tiro o que? Borda, também coloco em 0, então já fica formatado como individual aqui a parte da imagem, ok? E agora vamos ao botão de cadastrar, que eu posso dar também uma classe individual a ele, como por exemplo aqui btn, ou existe uma outra forma de fazer também. Eu vou fazer primeiro da forma que eu ia falar, que é você pega div formulário, ataca o input, abre e fecha colchetes e aqui dentro você informa o tipo, no caso é um type submit. Então qualquer input do tipo submit dentro do formulário vai pegar as formatações demonstradas aqui dentro. No meu caso eu vou querer com padding em 5 pixels, um background color na cor, pode ser esse vermelho aqui, ó, com uma fonte 14 pixels, aplico aí Tahoma na cor branca, uma borda em 1 pixel sólido na cor branca também. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Coloco uma margem em 4 pixels também nesse input, tá lá. E o que é que eu posso fazer? Pego esse input e jogo pro lado de cá, ó. Como que eu faço isso? Eu quero que ele fique flutuando à direita. Só que no momento que eu flutuo isso aqui à direita, o que é que acontece? Olha só, toda a minha div ela sobe. Por que que aconteceu isso? A div ela não está flotada, ela simplesmente está com a margem. O que é que eu posso fazer? Antes do fechamento da div, eu quero limpar o que estiver atrapalhando para chegar até o fim do formulário aqui. O que é que eu faço? Crio uma div, coloco um style individual, um clear para limpar, both, tá? Fecho aqui e ele puxa aquele conteúdo aqui para baixo, tá? Olha só, eu vou colocar individual aqui, margem right 4 pixels e a margem em top também no input. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Quando eu passar o mouse, deixa eu tirar aqui esse right, eu vou tirar esse right e vou deixar só o top, porque ele ficou demais aqui, ó. Então aqui tá bom. Então quando passar o mouse no input do tipo submit, então hover, vai ter um background na cor cinza escuro e um cursor pointer, que é aquele mousezinho, como se fosse o link. Então eu passei o mouse e olha só. Espera aí que não funcionou o cursor pointer. Ah, faltou o N aqui, pointer, né? Pointer. Então já dá aquele efeito ali de hover, tá? Só que aqui eu defini o que? Eu defini uma classe para o meu botão. Então, ao invés de usar assim, ó, eu coloco ponto btn e ele vai atacar o input que tem esta classe. Então vai dar na mesma de utilizar o type submit ali, né? Então, repare que eu atualizo a página, nada acontece, dá a mesma coisa, a mesma formatação, né? Então, para essa videoaula foi isso aí. A gente viu então como formatar formulários. Eu expliquei aqui, div ID se acessa com o Atralha, ou o famoso joguinho da velha. E eu deixar aqui bem claro que se a div ID é atacada dessa forma, divs class você utiliza o ponto. Então, se eu tivesse aqui no lugar de div ID formulário, fosse uma div class formulário, eu fazia assim, ó, ponto formulário, e eu ia atacar da mesma forma a mesma div, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixo aqui meu forte abraço, novamente Feliz Natal para todos vocês e até a próxima.